Boa noite, pessoal. Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Muito boa noite, sexta-feira. Então, faltam 2 minutinhos para as 20 horas. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa live sobre o documentário As Mães de Cânner, tá? E eu queria convidar vocês para estarem aqui conosco com o Igor Saraiva também, que vai falar sobre o seu trabalho, sobre o seu lindo trabalho. Enquanto a gente vai se ajeitando aqui, eu vou convidar o Igor, e vocês vão convidando também seus colegas para participar. O convite para o Igor, às vezes demora um pouquinho. Vamos ver se ele vai aceitar. E você vai me dizendo, Igor, se chegou para você, se está com quantidade. Tá certo? Oi, doutora Deise, tudo bem? Que prazer estar aqui com a senhora, tudo certo? Graças a Deus. Oi, um segundinho. Oi, pronto. A senhora está me escutando? Que eu não estou escutando a senhora, um segundo. Com fone fica melhor. Oi, agora foi. E agora, Agora melhorou? Melhorou? tá ótimo. Ah, então é o fone. O fone faz diferença. É Tá isso. certo. Igor, boa Boa noite. noite. Olha, agora vocês me escutam agora, gente, com fone? Agora ficou legal com fone? Ficou bom? Tá legal? Me deem um feedback, por gentileza, se o som tá ok, se a imagem está ok, tá? Ótimo, muito bom. Igor, deixa eu ver aqui a hora, são 8 horas em ponto. Acho que vale a pena a gente esperar 2 minutinhos para Claro. começar a falar sobre o trabalho enquanto o pessoal chega, vai convidando os colegas e avisando que a gente já está por aqui. Vai ficar gravado, quem quiser assistir depois, óbvio que pode, né? Assistir depois, mas vai ser muito bom se tiver gente para participar da discussão aqui, né? Uhum. Tá bom? Então, esses 2 minutinhos passam muito rápido e a gente pode ir verificando, né? Enquanto os colegas vão avisando, olha, já está online, o pessoal já está lá ao vivo, para poder conversar sobre o documentário As Mães de Cânner, né? Ele. Enquanto isso, vão convidando, tá? Aqui uma porção de colega está falando, já convidei, já enviei o convite, tem um monte de gente aqui ao vivo, tá bom? Beleza. Muito Eu estou muito bem. animado de falar desse projeto, que ele é um projeto do Eu meu coração. imagino. Ele foi feito numa aventura muito doida, mas a gente deu conta de fazer e é isso aí. Ah, ótimo. A gente quer que você conte essa aventura, tá bom? Tá ótimo. Então, 8:02, 8:01 aqui. O pessoal está chegando. Boa noite, pessoal. Quem está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês. Sextou, né? Sextou, né, gente? Sextou. Sextou intelectual, Não né? é? Vamos fazer uma troca boa aqui. Vai ser... Opa! Sextou intelectual, É né? Sextou intelectual, com muita troca também afetiva, né? Isso perfeito. aí. Muito bom. Bom, acho que a gente já pode começar, tá? Queridas e queridos, eu queria apresentar a vocês, queria agradecer a presença do Igor Saraiva. É um querido, né, que eu tive o prazer de conhecer através de um encontro sobre um pedido. Ele vai contar melhor a história para vocês, e resultou num bonito trabalho que eu já convido vocês para assistir, um documentário, assistir ao documentário que se chama As Mães de Cânner. Está disponível no YouTube, não é isso, Igor? Exatamente. Né? Ele está E disponível no aí, YouTube.
E vocês Está podem disponível no YouTube. assistir, dar like, compartilhar, comentar, fiquem à vontade, tá? Gratuito, livre, liberado, né? Compartilhar. Igor, então, eu queria te pedir o seguinte: em primeiro lugar, que você se apresentasse, tá? Falasse um pouquinho de você. Depois que você pudesse falar um pouco de como foi essa ideia de fazer o documentário, o que significou para você fazer o documentário, enfim. Faz na ordem que você achar melhor, como você quiser. Mas primeiro, fala um pouquinho de quem você é, né? Porque quem está aqui no meu grupo, quem está aqui no Instagram e que não te conhece ainda, vai saber, né, dessa potência incrível e do que você criou, tá bom? Então, por favor, se apresente, Igor. Obrigado, doutora Imagina. Deise. Meu nome é Igor Saraiva, eu sou cineasta e publicitário, diretor do documentário As Mães de Cânner, O Autismo Como Ninguém Vê. Eu sou, na audiodescrição, um homem branco com barba, cabelo levemente encaracolado, uso uma camisa preta, tenho brincos dos dois lados da orelha. Eu acho que esse projeto nasceu quando eu percebi, na verdade, a necessidade da gente falar sobre o autismo fora da clínica. Porque quando a gente fala sobre autismo, as pessoas têm uma ideia, uma imagem de que o autismo se restringe ao paciente, à clínica do paciente médico, mas eu acho que as pessoas nunca pararam para pensar em como isso afeta o contexto familiar, as mães, né, principalmente. E eu acho que foi daí que surgiu a minha vontade de falar sobre esse documentário. Ele é uma refilmagem do meu próprio documentário. Eu tinha feito esse documentário antes já, para um projeto de faculdade, mas eu não fiquei satisfeito porque ele não atingiu o objetivo que eu imaginava, que eu queria, que era falar sobre autismo e levar o transtorno do espectro autista para o máximo de pessoas possíveis, da forma possível, desculpa, de forma aberta, gerando um diálogo. E, enfim, ele é o meu xodó, né? Eu sou apaixonado por esse documentário. Eu demorei um ano quase para lançá-lo, porque a gente ficava editando e reeditando, e eu falava assim: não é possível que eu vou ter que tirar uma parte, não é possível que eu vou ter que tirar outra. Mas no final ficou tudo encaixadinho do jeito que eu imaginava. Foi o seu projeto de TCC, Igor? Não, esse projeto Foi, foi um foi... projeto da disciplina de documentário, cinema documental. E aí eu fiz, né, com a orientação do professor, ficou bom, mas não ficou do jeito que eu imaginava. Não Entendi. ficou do jeito que eu queria. E aí eu fui lá e falei assim, não, eu vou regravar. E aí eu peguei amigos muito próximos, né, que são a minha equipe. Pô, sem eles eu não teria feito nada. E eu virei e falei assim, gente, eu tenho um projeto, é esse, é assim. Vocês topam essa loucura comigo? E eles viraram e falaram assim, pô, claro. E aí foi assim, 2 semanas a gente montou toda a estrutura, eu juntei toda a equipe, entrei em contato com as mães, algumas do outro documentário, algumas novas. E eu vou te falar, doutor, eu acho que foi assim, foi um encontro mesmo, entendeu? Foi porque todo Foi. mundo que estava na equipe precisava escutar aquilo também, e aquelas mães deram um conteúdo super rico para a gente. Eu acho que todo mundo saiu dali sabendo um pouquinho mais sobre autismo e sobre a vida. Verdade, verdade. É isso mesmo, né? Então é um projeto muito lindo. Se você quiser falar onde você se formou, fica à vontade, tá Eu bom? me Pode formei falar. em publicidade, eu me formei na faixa, em cinema eu me formei na Universidade Estácio de Sá, e eu sou muito grato a eles também porque eles me deram muitas oportunidades de pensar formatos para esse documentário. Maravilha, maravilha. Parabéns, então, pela sua formação, tá? E pelo projeto. Bom, Obrigado. queridos, eu queria dizer para vocês, queridas e queridos, né, que eu fiquei muito feliz com esse encontro, como é que aconteceu o nosso encontro, né? O Igor fez contato comigo, através da sua mãe, não foi, Foi Igor? da minha mãe. A sua mãe, né, que me conhece do meio profissional, Exato. né, assim, do meio acadêmico, né, ela me conhece, e aí ela me indicou para que eu pudesse indicar mães, né? E para mim foi uma alegria muito grande. Quando eu assisti ao documentário, fiquei muito emocionada, porque eu respiro Teia de noite. Né? Eu respiro Teia de noite. E ficou realmente uma obra-prima. Por quê? Eu conheço a
história de perto, vivi a história, né, com 3 dessas mães, né? Então é tudo muito fidedigno, tudo muito verdadeiro e tudo muito bem feito, muito bem construído e a história muito real, tá? E esse documentário, Igor, eu queria te dizer que ele é muito necessário, tá? Para que a sociedade pense o TEA dentro de casa, o que as pessoas vivem, a trajetória delas, por quê? Bom, tem um filme, né, que quem não conhece aqui, eu queria convidar a conhecer, que é um filme muito importante na minha vida, que se chama Meu Filho, Meu Mundo, que ele é um filme da década de 70, tá? E nesse filme da década de 70, na época eu lembro muito bem que eu tinha 10 anos de idade, quando eu disse na minha família assim, olha, eu quero trabalhar com isso. Eu nem sabia o que era direito que eu estava falando. Mas é claro que depois eu fui rever, eu já vi, já assisti a esse filme várias vezes. E quando você pega Meu Filho, Meu Mundo e pega o documentário As Mães de Kanner, você observa pelo relato das mulheres que estão ali, né? E foi maravilhoso, que nada sobre elas sem elas, né? Que as lutas são quase as mesmas da década de 70. Uhum. Quase as mesmas, Uhum. tá? Então, nós já evoluímos muito, mas ainda falta muita coisa. Nós já evoluímos bastante, né? Conseguimos muita coisa, a melhor, eles conseguiram muitas coisas em termos de legislação, políticas públicas, né? Direitos adquiridos, mas ainda é muito pouco perto do que se precisa, né? Verdade. E uma coisa que me bateu muito forte quando eu assisti ao seu documentário é uma solidão experimentada. E eu vou te falar que eu experimentei um pouco dessa solidão com essas mães, porque, assim, doutora Deise, eu sou um homem branco, então eu, muitas vezes, quando eu faço arte e eu coloco outras pessoas no foco, né, eu coloco também, me coloco no meu lugar. Esse documentário era uma obra aberta, porque eu falei assim, eu não posso contar história nenhuma que eu não conheça. Eu não posso contar experiência nenhuma que eu não conheça. E assim, apesar de eu ter pesquisado muito, ter feito a minha mãe, coitada, quase de enciclopédia, e eu li muito para escrever esse projeto desse documentário, eu não podia dizer o que eu queria contar. Então, quando eu apresentei o roteiro para minha equipe, eu mostrei para eles e mostrei pouquíssima coisa de assim, o que eu quero. E eles falaram assim, mas Igor, falta o restante do roteiro. Eu falei assim, não, esse roteiro não é meu. Esse roteiro é de uma história real. E quando a senhora fala dessa solidão, quando estava no set, né, de gravação, que é um espaço super sagrado para a gente que faz cinema, a gente preparava aquele set, a gente gravou durante a pandemia, né? Então estava todo mundo de máscara, face shield. Quando a gente entrava no consultório que foi da minha mãe, que foi o set de gravação, eu colocava sapatilha e só as mães ficavam sem máscara, sem nada. A gente experimentou também um certo nível, porque era cada um num canto. E quando eu estava trocando com aquela mãe, eu sentia que com aquelas mães, né? Eu sentia que aquilo que elas estavam colocando para fora era uma coisa de que precisava muito que alguém escutasse. Mas eu sentia também que não era eu, Igor, que precisava escutar. Que eu era o meio da escuta, entendeu? Eu era parte do processo de decodificação da comunicação. Então eu estava ali experimentando, de certa forma, como era aquela linguagem, como era aquele sentimento, qual era o peso. E o meu trabalho como diretor desse documentário foi traduzir essa lógica, essa linguagem. E eu acho que se eu não tivesse experimentado também um pouquinho, se eu não tivesse me permitido entrar um pouquinho nesse processo delas de solidão, até porque, né, cada maternidade é uma, cada mãe passa por uma questão, dentro e fora do TEA, mas Sim. Principalmente dentro do TEA, eu acho que eu não teria feito esse documentário tão bem quanto eu acho que ele saiu. Eu acho que esse processo foi muito importante para codificar
essa lógica. Sim, eu percebo, o seu trabalho tem esse valor, né? Deixa eu desligar aqui tá fazendo um ruído aqui muito grande. O seu trabalho tem esse valor, né? Dessa permissão, desse lugar para que essas mães pudessem falar sobre o seu cotidiano, Uhum, da sua singularidade, da sua maternidade, né? Do que aconteceu, do que foi vivido e de como é vivido ainda, porque ali não tem nenhuma história igual à outra. Muitos se assemelham muito na busca, na luta, na negação de direitos, nos desserviços que a gente encontra de dizer não, não é nada não, não é coisa da sua cabeça, uhum. né? E tudo isso que a gente já sabe, mas o seu trabalho também, ele cumpre uma missão de desmistificar, tá? Um outro desserviço lá na origem do conceito do Com autismo. certeza. Porque, né, quando você chamou de As Mães de Kanner, isso foi muito importante, né? Porque pessoal que está aqui presente, que está aqui ouvindo, quando Léo Kanner, em 1943, trata pela primeira vez sobre o autismo, ele chama o autismo de distúrbio do contato afetivo. E um pouquinho mais adiante, ele vai falar que esse suposto distúrbio do contato afetivo seria por conta das mães geladeira. E isso deu uma carga emocional e uma carga de culpa para as mães que até hoje algumas ainda falam. Será que isso tem a ver? Porque, claro que aparece nas pesquisas. Uhum. Só que a história, a pesquisa foi mostrando que não, né? E o seu documentário mostra que sobra amor, sobra É. afeto, sobra doação, E assim, sobra e foi entrega, né? E é importante um. falar disso, Desculpa. por quê? Porque, não, de nada, porque senão a gente vai assim, poxa, mas o Igor quis falar sobre maternidade e os pais. É por isso, gente, é por isso. Tem uma história, Tem, tem. tá? Tem uma história, E né? Fala, Igor. quando eu fui pesquisar, eu fui pesquisar muitas coisas assim que estavam envolvidas com essa questão das mães, né, gente? Porque assim, como a senhora mesma acabou de falar, Léo Kanner fala sobre as mães geladeira e isso é um conceito que a gente ainda não abandonou, né? O, o meio acadêmico abandona, porque né, isso cai por terra, essa teoria cai por terra. Com Mas existe certeza. eu ia usar o termo culpabilização, mas eu não vou usar, uma responsabilização por parte da sociedade sobre essas mães, sobre a geração de filhos perfeitos. Né? Existe toda uma questão de assim, seu filho tem que ser, antes de nascer, né? Antes de a mulher fica grávida e o filho já tem que ser perfeito em todos os sentidos. Entendeu? Então, assim, eu acho que rolou quando eu comecei a ler, quando eu comecei a pesquisar, uma vontade de falar, tipo assim, cara, mas tem mais coisa aí nesse tapete, né? Debaixo desse tapete. Porque quando a gente está falando sobre autismo, a gente esquece de falar sobre como a vida da família muda tão rápido, né? Porque um Sim, diagnóstico um pedaço muito pequeno do processo todo do TEA, mas o diagnóstico gera muitas coisas, né? Gera abandono parental, gera abandono marital. Então, quando a gente fala sobre esse papel da mulher dentro do autismo, das mães dentro do autismo, quando eu coloco o título As Mães de Kanner, é literalmente para gerar esse questionamento que a senhora acabou de falar, né? Tipo assim, o termo mãe geladeira não é mais usado, mas a gente continua aplicando essa responsabilidade, essa culpa, né? E as mães sentem essa culpa é, nesse processo. Tem até uma mãe, né, no documentário, vou dar um pequeno spoiler aqui, se ninguém se importar. aham, Tem uma mãe no documentário que fala sobre essa questão da culpa, e essa entrevista foi uma entrevista que eu gravei aqui em casa, foi, eu acho que a última que eu gravei, e ela falava de um lado da câmera e eu atrás da câmera, a câmera ficava aqui do meu lado, né, bem do meu lado, e eu dei muita sorte que não captou o áudio do meu choro, porque eu fiquei assim,
a entrevista inteira. É. Foi um processo de muito aprendizado e de muita observação também, entendeu? Aham. Sim, sim, são sempre histórias fortes, né? E a gente tem isso mesmo, um alto número de divórcios por conta, né? Um alto número de divórcios depois do diagnóstico por conta do estresse familiar. O estresse que a família vive quando você tem um caso grave, que não tem os tratamentos, não tem os apoios, não tem uma rede de apoio, é Uhum. comparado, cientificamente comprovado, comparado ao estresse do soldado em situação de guerra, né? Assim, mais de 90% entre os dois, pai e mãe, normalmente é a mãe quem tem que deixar a carreira e o Uhum. trabalho, tem a profissão que tiver, porque não dá conta da rotina, alguém tem que se ocupar da rotina de leva aqui, leva ali, leva na escola, busca, a escola ligou que está alterado, tem que buscar, né? Tá dentro do supermercado, a escola telefona, olha, ele tá, desregulou, vem buscar, então alguém Uhum. para de trabalhar, né? E normalmente esse alguém é a mãe, né? É muito raro que seja o contrário, né? Então a gente volta para a questão do Kanner de uma outra forma. De forma alguma, nós nunca vamos aceitar essa história da mãe geladeira, do distúrbio do contato afetivo. Hoje já tem conhecimento bastante em neurociência para a gente entender que não é Uhum. isso. O TEA não é isso, né? A gente tem o DSM-5, a ITR, com a explicação científica do que é o TEA, mas essas questões continuam batendo muito forte na maternidade, né? Uhum. Então, assim, é um trabalho realmente que faz despertar, faz a sociedade despertar. O cinema é uma forma de comunicação e de pensar muito importante. Eu não sei mais quantas vezes eu já assisti ao filme Meu Filho, Meu Mundo, e toda vez que eu vejo e revejo, eu vejo uma coisa diferente que eu não tinha pensado, é assim, e o cinema faz pensar, faz a gente pensar, né, muito fortemente. Então, o seu trabalho tem um valor incrível, e é para a gente pensar assim, no que a gente faz hoje. Por quê? Né? A gente escuta coisas muito fortes. Quando acontece uma tragédia, como aconteceu agora há pouco, né, de uma mãe tirar a própria vida, tirar a vida do filho por desespero, e ela não é uma, isso às vezes é o que a gente fica sabendo, não foi um caso, isso acontece infelizmente, né, de uma forma muito recorrente, mas quase todos os pais também e as mães vão trazer para nós o que vai ser dele quando eu não estiver mais aqui. E aí entra a nossa responsabilidade de comunicar à sociedade, olha, existe uma família ali que é Uhum. sobrecarregada, existe uma família cuja mulher não pode fazer as unhas, porque ela não tem tempo para isso. E ela queria muito poder fazer as unhas no salão do lado da casa dela, né? Uhum. Existe alguém que respira 24 horas uma condição que você não aguentaria, né? Então, isso é importante. E o que pensar também das terapias? O que nós vamos fazer nas terapias? O que nós vamos dar prioridade aqui, Uhum. tá? O que é prioritário? Então, a escola é fundamental, a inclusão de verdade, ela é fundamental, a aprendizagem que vai gerar desenvolvimento é fundamental, e é muito importante que em qualquer processo terapêutico, né, se pense em termos de políticas públicas na inclusão do atendimento terapêutico aos pais, Uhum. É né? isso. Porque esse adoecimento ele é quase que inevitável quando você fica debaixo de um estresse dia e noite, sem com um mar de dúvidas, sem saber o que está acontecendo, até chegar ao diagnóstico, depois o impacto do diagnóstico, depois o que vai ser feito e o dia a dia e tudo mais, tá? Eu É. queria te perguntar, assim, o que foi mais importante para você desse trabalho? Se você pudesse eleger, assim,
aquilo que foi de mais importante para você no resultado do seu trabalho, né? Ou o próprio processo, já falou da sua emoção, do seu aprendizado, mas Eu como é? eu Uhum, acho que assim, eu sou artista desde o primeiro segundo que eu respirei, né? Eu nunca entendi, eu acho que talvez nunca entenda a minha vida sem arte. É uma parte muito importante. Eu acho que todo artista usa a arte como uma lente de entendimento do mundo e usa também essa lente para tentar explicar o mundo. Eu acho que é fundamental fazer um esforço para entender o outro. E eu acho que quando eu fiz esse filme, nesse processo todo, eu não tenho nenhum paciente de TEA na minha família. Eu tenho alguns próximos à minha família, mas não são exatamente da minha família. Mas eu via muita luta no básico, que é aceitar o diagnóstico, que é o primeiro passo, aceitar o diagnóstico para então pedir ajuda. Então eu acho que o que eu mais aproveitei desse documentário foi isso, que eu via que assim, que eu estava humanizando uma questão que há muito não se humanizava, que eu estava transformando em objeto de conversa uma coisa que não se conversava. Porque quando você fala autismo, as pessoas pensam naquela imagem clássica que foi construída sobre o autismo. E foi construída não é nem em termos clínicos, né, em termos midiáticos, em termos que a gente escuta desde pequeno, em coisas que são de uma lógica que não funciona mais, né? Então, quando eu vi que eu tinha 4 mães dispostas a falar sobre o autismo, sobre suas vivências e sobre vida, entendeu? Porque o autismo o diagnóstico não é o fim. O diagnóstico é o começo de um novo momento. uhum. E assim, eu pude também trabalhar uma coisa que eu trabalho muito na minha vida, que é assim, o depois que você vê, você não consegue desver. Depois que você tem o conhecimento, você não consegue largar ele, entendeu? Então você Bem-vindo assim, ao olha, clube. é, Bem-vindo ao clube. é isso. Eu acho que quando você olha para uma criança, você percebe que ela tem aqueles traços e ela está no momento de desorganização, você tem muito menos chances de ser uma pessoa difícil com aquela pessoa. Você consegue ajudar aquela mãe a se organizar. Então é isso. Eu queria gerar isso, empatia e uma possível forma de encontrar a humanidade ali dentro dessa questão que não é, desse transtorno, né, que não é falado normalmente, né? E o que eu mais Aham. aproveitei de verdade foi isso, foi que eu pude ser, mais uma vez, através da minha arte, humano, e olhar para o próximo e fazer outras pessoas olharem para o próximo, e é isso aí. Para mim é sobre isso. Ótimo, muito bom, maravilhoso. Olha, quem quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa aqui, por favor, pode deixar que a gente está aqui num debate interessante, tá? Bom, Aqui, ó, doutora Deise, rapidinho, só respondendo tá, uma pergunta aqui. pode Igor, falar. quando Ah, tiver eu não vi, passou a pergunta. oportunidade, nos esclareça se você teve ajuda do Estado, do seu município, ou toda a criação, elaboração você correu atrás sozinho. Sozinho não foi, né? Foi com a minha equipe. Eu dei muita sorte de encontrar amigos que são também profissionais maravilhosos. Então, eu tive uma força-tarefa maravilhosa deles para construir isso tudo. A ideia do documentário foi minha, só minha. Eu pensei nela sozinho, mas a execução e tudo aquilo que vocês veem na tela nunca teria acontecido sem os meus fiéis escudeiros. Ótimo. Mas você teve patrocínio, você teve financiamento? Não, foi Na, tudo do seu próprio bolso. foi cinema de guerrilha, foi precisamos falar sobre esse assunto, quem vem Com comigo, é certeza, isso. com certeza. Foi precisamos falar desse Que- assunto, quem vem comigo e vamos embora, entendeu? Foi literalmente 2 câmeras no set, um microfone funcionando e alguém se propondo a trocar, né? E eu ficava muito tempo, às vezes, Uhum. calado. As mães falavam e, assim, eu tinha um roteiro, né, dividido em 4 partes, que era sobre a gestação e a gravidez, os primeiros sinais, né? O momento do diagnóstico e o dia a dia, hoje em dia. E às vezes, doutor, eu nem falava o que eu precisava que viesse a seguir, que elas já iam me contando as coisas na ordem, de uma forma que eu às vezes falava assim, não,
só vamos voltar lá porque eu preciso entender mais um pouco. Mas elas já vinham me contando exatamente isso. Então, assim, eu acho que eu, sem querer, né, gerei uma fórmula de pensamento que se encaixasse dentro daquilo que elas pensavam em contar e que elas precisavam contar, entendeu? E a minha produtora, a Tati Coelho, foi genial nesse ponto, porque eu às vezes estava antes da entrevista e falava assim: olha, eu conheço muito pouco essa mãe, mas tem isso e aquilo. E aí a gente trocava uma ideia rápida e eu anotava umas coisinhas assim que seriam legais de entender melhor, de perguntar, e aí funcionava. Mas foi Uhum. totalmente nosso, do nosso bolso, a gente que fez acontecer mesmo. Nossa, eu conheço bem essa história, sabe? De botar a mão no próprio bolso e financiar sonhos. Conheço bem, É conheço muito bem isso. Sei o que é. Mas vale a pena, sempre vale a pena, né? Então, Igor, deixa eu te falar uma coisa que você falou uma vez que você enxerga olha, tem gente perguntando onde é que vê, se você quiser colocar o link aqui depois do documentário, tá, para o pessoal, pode colocar, coloco coloca sim. Mas, gente, é um documentário, tá no YouTube, chama As Mães de Kanner, tá? Para quem está entrando agora, a gente está falando sobre o documentário As Mães de Kanner, fantástico, tá bom? Então, eu queria te falar uma coisa. Olha, você falou assim, olha, depois que a gente tem contato com esse universo, você não consegue mais desver, né? E é isso. Você agora vai entrar no supermercado e você vai ouvir uma criança com uma estereotipia sonora e falar: opa, tem um menino aqui, tá certo? Mas eu queria fazer um pedido para você, Uhum. né? Porque você já provou agora, você já nos mostrou o seu talento, você já nos mostrou a sua competência, você já nos mostrou o seu pertencimento, né? E a sua capacidade de produzir inclusão através do cinema, tá? E nós estamos com duas demandas muito importantes que precisam ser ouvidas. Uhum. Então, fica aqui a dica para você, um pedido nosso para você. Mas Eu tenho feito, a gente tem feito avaliações, identificado muitos adultos com TEA, Uhum. tá? Que estão recebendo diagnóstico aos 30, aos 40, aos 50, que significa uma existência com sofrimento sem saber o que era, Uhum. tá? Então, tem os adultos que podem falar por si mesmo, adultos com Uhum. TEA, que não serão as mães que falarão, mas os adultos que ficaram aí, passaram a vida com outros nomes, com outras coisas, porque falam, trabalham, Isso. estudam. Então não pode ser autismo. Uhum. Tá? E um outro grupo, tá? Com muito sofrimento, que a primeira marca que tem chegado na frente nos consultórios é um quadro de depressão com situações de autodestruição, com situações mais pesadas de termos que a gente não pode citar aqui, porque senão o YouTube, o Instagram bloqueia as palavras, corta, né? Fazendo coisas consigo mesmo, porque o diagnóstico chegando na adolescência. Uhum. Mas ninguém chega com um filho com 14, 15 anos pra gente dizendo assim, olha, eu acho que ele tem autismo. Chega, olha, tá com depressão, começou a ficar com uma crise de ansiedade, a escola me chamou e acha que ele tem um TDAH muito violento. Então a gente tem mais dois grupos aí, que é a adolescência e a fase adulta, tá? Porque uma vez que você começou esse trabalho agora, a gente não vai mais deixar você parar, Por né? favor. Tá? Eu nem quero parar. Então, por favor, né, faz esse trabalho aí com os adultos recém-diagnosticados, quem descobriu esse diagnóstico agora depois dos 30 anos, 40, 50, porque tem um grupo muito grande, tá? E acho que é muito importante também, porque também tem muita questão confusional nos diagnósticos, Uhum. quando é adulto.
sabe? Tem muita gente que tem TEA e aí é avaliado como outra coisa, e o contrário também, que sai com o nome de TEA, mas é outra história. Uhum. Ali tem uma outra história que não é TEA. Então, precisa, né, falar sobre isso. E aí fica esse meu pedido para você pensar, Pode tá deixar. Você bom? pediu uma ordem, Por doutora. Vamos favor. ficar com... Eu tô te encomendando mais 2 documentários, né? Tudo bem, é isso, é sobre. Vamos embora. Mas assim, vamos lá. Eu acho que tem uma pessoa falando aqui, obrigado. Olha, esse é sinal de velhice, que eu identifiquei o filho dela com uma criança bem pequenininha que hoje está com 9 anos. É verdade. Já tô nessa fase de encontrar assim, gente de 30 anos que eu avaliei com 2. Falei, gente do céu, isso é sinal de velhice, né? Não, é Sinal que a gente está mentira, ficando doutora. velha. É mentira, é Mas, mentira. Fica tranquilo. Mas olha, você falou mas sobre essa questão dos adultos com autismo e eu estava conversando há, acho que uns 4 meses atrás sobre isso e aí uma mãe virou e falou assim, não, uma conhecida minha que é mãe de criança autista virou e falou assim, não, mas você não está entendendo o que aconteceu comigo. Eu levei o meu filho, aconteceu o diagnóstico e aí enquanto a doutora explicava, o pai falava, ué, mas eu também fazia isso. E saíram meio que os dois com o diagnóstico. é isso Então, mesmo. então, né, assim, eu acho que falta também esse. Eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Eu acho que hoje em dia, com as mães de hoje em dia, têm menos preconceito. Os pais, né? Vamos colocar os dois, né? Responsabilidade dos dois. Vamos botar esse machismo todo de lado um pouquinho. Os pais de hoje em dia têm um pouco menos de preconceito e procuram um pouquinho mais saber o que os filhos têm do Sim, que os pais antigamente. com certeza. Então é bem comum, né? Tipo, a senhora deve saber, né? Tem muito mais prática com autismo do que eu, por exemplo, de muitos relatos assim, de pais que vão levar os filhos e acabam descobrindo, entre outras coisas assim, Muitos, muitos, né? muitos, muitos, muitos. Muitos pais que vão se identificar, ou as avós vão falar, você era assim quando tinha 4 anos, era igualzinho. E é isso. Mas, assim, como não existe um igual ao outro, É né? exatamente. O pai tinha um outro perfil, a criança tem outro, enfim. A gente já sabe que tem uma questão genética, né? Tem uma questão genética, mas não necessariamente hereditária. Então, Uhum. isso pode acontecer. Tem sido, sim, identificados. Mas, vamos lá, a gente também fala, né, Igor, porque não adianta, sabe, a gente fazer a nossa parte, a gente faz a nossa parte. Você fez do seu próprio bolso um documentário, né? Eu não preciso falar aqui o que eu faço, enfim, né? Eu acho que aquilo que a mão direita faz nem a esquerda deve saber, né? Ou ao contrário, para quem for canhoto. Mas assim, a gente precisa ainda insistir na questão de políticas públicas, Com certeza. porque não adianta eu abrir vaga para 10, né? De assim, tá perto do Natal, vamos abrir vaga para 10, vamos avaliar 10 pessoas, tem vaga para 10, vamos fazer essa loucura, vamos juntar uma equipe, porque tem 100 mil lá fora sem avaliação e sem tratamento. Então não adianta, a gente precisa realmente de políticas públicas organizadas. E aí entra, né? Aqui tem várias mães que eu conheço desde muito tempo, que estão aqui presentes, elas poderiam dar depoimentos incríveis sobre o que significa isso. Isso envolve também buscar financiamentos para os seus documentários, É, porque eles têm uma importância científica, política, eles podem ser um movimento de inclusão muito importante para a uhum. gente continuar conseguindo os direitos das crianças, dos adolescentes e dos adultos em todos os espaços. E tem uma, Escolas, e tem uma clínicas, família, fala que é tá? super importante de que assim o direito do outro também é meu dever se assegurar, né? E eu acho que é isso. Eu acho que, doutora Daisy, quando a gente faz, eu através da arte, a senhora através dos seus projetos, pelo outro, eu acho que a gente está fazendo o básico, né? Porque isso é ser cidadão. Quando a gente coloca
nossa habilidade a serviço do outro, a gente está gerando uma forma de troca, né, entre a sociedade, uma troca humana entre a sociedade, de esqueci o termo, mas assim, quando você torna o outro tão humano e pertencente quanto você. Ou quando você pensa, né? Porque existem Empatia mesmo, né? existem outras Empatia. camadas por cima. Mas cidadania. É um movimento de cidadania. Uhum. Abre a mão de parte do seu conhecimento, do seu trabalho, para que o outro comece, de certa forma, a ter acesso à sociedade tanto quanto você. E eu acho que é isso. Eu faço muito isso através da minha arte. Nada do que eu faço de verdade é uma coisa assim, vou fazer um filme sobre isso, sobre aquilo. Sempre tem um viés social importante. E a primeira coisa que eu quis com esse documentário foi isso, foi abrir esse canal de comunicação e falar assim, olha, é isso aqui, essas são mães, você está ouvindo de verdade o que é autismo, você está ouvindo de verdade como atinge essas mães, e aí, vamos pensar, vamos falar sobre diagnóstico, vamos, entendeu? Até para as próprias Isso novas mesmo. mães que estão chegando, para que elas saibam como é que é, para que elas recebam também um abraço, né? O final do documentário desculpa, vou dar outro spoiler, é um abraço nas mães, mas é isso, entendeu? Eu acho que quando a gente abre um pouquinho mão do nosso para fazer o outro parte, acho que a gente está fazendo a coisa certa. Sim, e não é uma questão de vitimização, mas é de alertar para o sofrimento do outro, Sim, sim. né? Porque do nosso lado tem alguém que está vivendo um sofrimento de diversas esferas e às vezes isso é muito invisível, né? Uhum. A depressão ela pode ser invisível aos olhos de muitos, um transtorno de ansiedade pode ser invisível. Então, o sofrimento do outro é muito invisível para. E nesse combo está o TEA, Uhum. né? Porque é isso, porque diferente de outras questões, ser um pai, uma mãe atípica, você ter um filho com síndrome de Down, você sabe na hora do nascimento, você É. sabe uma semana depois, quando o bebê desincha, ou o médico já te avisa na hora. E o TEA, ele meio que maltrata a família, meio que hoje, na melhor das hipóteses, 1 ano e meio, 2 anos. Na melhor das hipóteses, já foi pior. 5, 6, 7 anos passando por um monte de especialistas sem saber o que É. é, E né? a Então você Dani, que é uma imagina desculpa. ficar procurando. O que que meu filho tem? O que que meu filho tem? O que que meu filho tem? Essa dúvida é Uhum. torturante. E a Dani, E ela é uma mais torturante do que qualquer documentário, certeza. é, A Dani, pode falar. Desculpa. desculpa, a Dani, uma das mães do documentário, ela fala sobre isso, que assim, que o momento do diagnóstico não foi impactante para ela, porque ela já vinha tanto tempo se perguntando porque o filho dela parava de falar as coisas, ele aprendia a palavra e logo depois parava. Não sei o que, por que aquilo acontecia. Então, acho que quando chegou no diagnóstico, ela virou e falou assim: agora eu sei. Daqui para frente é outra parte, é outro negócio. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que lutar para que as pessoas tenham um diagnóstico, para que as mães tenham esse apoio, para que isso aconteça de uma forma mais humanizada, né? Porque já é um transtorno que gera muito trabalho para as famílias, né? Já é um transtorno que naturalmente por si só pessoas com muita condição já têm muito trabalho, é uma rotina puxada. E se a gente pudesse aliviar um pouco dessa rotina, e se a gente pudesse olhar para as pessoas que têm menos também, eu acho que isso é até assunto para uma outra live, falar sobre questões sociais e o autismo, direitos e o autismo, acho que se a gente pudesse dar uma forma de aliviar essas questões, seria muito bom nesse sentido. Sim, exatamente. É algo que também esbarra na questão, a Viviane está falando aqui, né? E é isso mesmo. De acordo com o nível socioeconômico, vai afetar de formas diferentes, porque o acesso vai ser diferenciado, né? Mas é por aí. Igor, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, tá, gente? Igor Saraiva, cineasta, né?
que a gente já deu aqui mais 2 trabalhos para ele, por favor, produzir, começar a pensar nessas pessoas, né, que estão aí recebendo o diagnóstico na fase adulta, nas suas histórias que são também belíssimas e com muito sofrimento, precisam ser vistas, precisa dar visibilidade a essas pessoas e essas questões que estão acontecendo. Então, eu desejo que você tenha uma carreira cada vez mais plena, com muito sucesso, né? E a gente se encontra onde? Em Hollywood? Onde é que você quer que se encontrar? Daqui a pouco a gente está em Cannes. A gente se encontra? Daqui a pouco a gente está em Cannes, depois Hollywood, um passinho de cada vez. Onde é que eu vou te entrevistar da próxima vez? Me fala aí, porque é para eu poder preparar o Mas dia. pode deixar que eu levo a senhora comigo. A senhora foi de suma importância para esse documentário acontecer. Viu? Muito obrigado. Imagina, pode contar comigo sempre, tá bom? Obrigado. Então, olha, um beijo, tudo de bom, dá um beijo à sua mãe, né, que nos apresentou, tá? E em cada mãe que participou também do documentário, acho que é super importante, Igor, você um dia convidá-las para que elas possam falar, né, como foi essa experiência aí também, tá bom? Um beijo, Igor, tudo de bom. Beijo. Gente, agora sextou de verdade, hein? Tchau. Tchau, tchau.